Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins. O objetivo desse treinamento é mostrar como a gente usa o novo super sinal que eu criei chamado Super Index. Primeiro vamos falar de alguns conceitos. Vocês estão vendo um gráfico aí do mini contrato para convencimento em 18 de abril de 2012, né, o INJ12, mini contrato de Bovespa Futuro. O Super Index foi originalmente desenvolvido por mim para operar mini contrato, né, contrato grande e mini contrato de Bovespa Futuro. Então, sendo um estudo nativo para mini contrato, né, ou para contrato futuro, ele faz controle de day trade para gráfico intraday de 6 minutos. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que no começo do dia ele não opera aquela volatilidade da abertura e também ele evita operar a volatilidade da meia hora final do dia do fechamento. Tá? Se ele estiver aberto, antes do final do dia ele fecha a operação sem você precisar fazer nenhuma configuração a mais. É uma coisa que está nativa do estudo, ele foi programado para ser assim. Então ele foi programado para ser um estudo que opera mini contrato no gráfico intraday de 6 minutos, fazendo day trade. Então ele nunca vai deixar uma operação de um dia para o outro se você operar o mini contrato no gráfico de 6 minutos. Tá? Esse é o primeiro conceito do Super Index. Ele foi todo baseado no mesmo conceito que o Bollinger usou para criar as bandas de Bollinger. Ou seja, é um conceito estatístico, onde você tem média mais desvio padrão. Tá? Bollinger usou a curva normal para fazer as bandas de Bollinger, então ele usou 2 desvios padrões para cima e 2 desvios para baixo da média. Né? Então ele usou lá uma média simples de 20 períodos, com 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo, formando as duas bandas dele. Aqui eu tenho uma diferenciação um pouquinho melhor, digamos assim. A gente usa a média, que é o primeiro parâmetro aqui do Super Index, em torno de 10. Então eu costumo calibrar aqui para índice futuro de 8 a 12. Tá? Então você vai ver que a calibração padrão do trader gráfico é 10, 34, 33, 8. Vou explicar o que é esse finalzinho aqui. E aí dá para você calibrar, e eu encontrei uma configuração aqui que é muito boa para o INJ12, que é o 12, 31, 29, 7. Tá? A calibração dele original, a 10, 34, 33, 8, também funciona. Né? É que essa 12 aqui é um pouco melhor, mas você pode inclusive operar as duas ao mesmo tempo, né? Abrir 2 gráficos, cada um com uma calibração diferente, e operar os dois ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Uma média de 12 períodos, uma banda para cima de 31, 3,1 vezes, uma banda para baixo de 2,9 vezes. Então você percebe que a gente não está mais lidando com 2 desvios padrões. Né? Por quê? Porque quando você lida pela curva normal, um desvio padrão para cima, você engloba aí 67% dos preços. 2 desvios você já engloba 95% dos preços. Isso quer dizer que em 5% do tempo do gráfico ele vai estar para fora das bandas. Com 3 desvios a gente aumenta isso para 97,5% das vezes. Então a gente já reduz de 5 para 2,5% o tempo fora das bandas. Tá? Isso tudo é estatística. Tá? O Bollinger não inventou essa parte da estatística, ele usou a parte da estatística. Tá? Então eu estou fazendo a mesma coisa em cima do Super Index. Só que qual que é a diferenciação de você usar o Super Index em vez das bandas de Bollinger? É uma só, que é onde está todo o segredo do estudo, toda a obra-prima aqui do estudo, que é o filtro. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um Super Index colocado dentro do gráfico, o INJ12 de 6 minutos. Vocês podem ver que o gráfico está caindo aqui. Essa linha em formato de escada aqui, todas as linhas são em formato de escada nesse estudo. Tá? Para ficar mais fácil vocês verem se quando ele toca na linha ou não. Se ela for inclinada, às vezes você acha que tocou, mas na verdade não tocou. Né? Então ela sendo horizontal em todas as barrinhas, você percebe quando ela toca. Então essa linha do meio sólida aqui preta é a média. Essa aqui é a banda de 3,1 vezes desvio padrão, a banda de cima. Né? E essa aqui é a banda de 2,9 vezes o desvio padrão. O que acontece? Quando o gráfico cai e toca na banda, como ele fez aqui, daria para você um sinal de compra. Tá? Por quê? Porque está exaurindo a tendência de baixa, ele encostou na banda. Dando um sinal de compra para você, você vai ficar comprado até ele chegar na média. Né? Então, por exemplo, aqui ele tinha dado um sinal de compra no 65,645, daria em tese, para quando ele batesse na média aqui, no 65,840, né, 195 pontos para cima, fechar a operação. Tá?
Esse é um sinal que ele daria. E o que o Superindex faz? Ele tem um conjunto de filtros que identifica prováveis sinais falsos, certo? Então, prováveis sinais falsos são cortados da operação. Então, ele não opera quando ele acha que vai dar prejuízo. Isso quer dizer que ele filtra bem aí os sinais e fica dando sinal de compra e venda só quando ele entende que o padrão está aceitável. Então, depois ele bateu aqui, por exemplo, essa operação aqui era uma operação que ele vinha caindo muito. Então, mesmo encostando na média, um filtro aqui interno dele pediu para ele desativar esse sinal. Então, ele não deu compra aqui. E já um pouquinho depois de bater na média, ele voltou aqui e bateu de novo na banda. Ele ativou um sinal de compra. E quando ele bateu de novo na média aqui, ele ativou uma venda. Então, mesmo sendo um filtro novo, aqui a gente já teve bem menos ganho, né? Foram 30 pontos aqui, de uma operação curtinha. Depois a gente não teve sinalizações aqui, a gente teve uma outra sinalização aqui bem nessa pontinha, né? 450. Aqui é bom falar também que o Superindex ele opera no preço real do que ele tá vendo e não no preço do fechamento da barra. Então, por exemplo, esse candle que tem essa mínima que vai bater aqui embaixo na banda, né, de compra, o 450, 65,450 é exatamente o preço em que ele disparou a compra aqui. A mínima da barra foi 65,445 e ele disparou a compra no 65,450. Tá? Então ele dispara essa compra aqui e aí ele disparou uma venda aqui muito próximo da média, né, no 620. A gente vê que a máxima foi 640, então ele disparou uma compra no 620, pegando aí 180 pontos da operação. Tá? Então ele pegou uma operação com 30 pontos e uma com 180 pontos. No dia seguinte, ele já abriu para cima da banda aqui. Isso seria, pela banda de Bollinger, seria um sinal de venda aqui. Um sinal de venda que ia parar na média lá em cima, 325 pontos de prejuízo. Tá? Em tese, isso é o que aconteceria quando você opera na banda de Bollinger nativa. Você teria 325 pontos de prejuízo. Ele não operou, a gente não tem nenhum sinal de venda. Quando ele chegou aqui e caiu nessa mínima, de novo ele bateu na mínima de 970, deu um sinal de compra, zerou quando chegou na média de 160, ganhando mais 200 pontos. Tá? E aí você pode ver que aqui embaixo ele daria um sinal de compra no 66120, que não deu, para zerar no 66155, 150, né? 30 pontos aqui, que era muito risco. Ele passou por um prejuízo aí de 80 pontos para dar 30 de lucro e não deu, ele filtrou esse sinal. Tá? Ele filtrou, da mesma forma que aqui você teria um sinal de venda que nesse gráfico que está vendo aqui não fechou. Então ele teria um sinal de venda aqui que ficaria vendido e não ia fechar com prejuízo. Tá? Quando ele dá uma compra, a gente percebe que as três médias ficam verdes. E quando ele dá uma venda, as três médias vão ficar vermelhas. Então, vamos ver um sinal mais recente. Aqui, ó, a gente tem uma venda aqui. Agora eu vou mudar aqui a nossa sinalização de operar comprado para operar vendido, para a gente enxergar alguns sinais de venda. Então eu tenho sinais de venda aqui, ó. Esse aqui foi um sinal de venda que ele pegou, que veio aqui do 495 até o 330, 220 pontos. Depois no outro dia ele pegou mais um sinal, que veio aqui em cima do 450 até o 180. Aí você pode perceber que aqui na barra anterior, se a gente der um zoom nesse pedaço do gráfico aqui, ó, aqui na barra anterior, ó, ele chega a tocar na linha, mas ele não opera uma venda. Ele vai dar venda na próxima barra, tá? Isso é comum no sinal. Às vezes você pensa que ele vai dar uma venda aqui, ele não dá a venda, e na próxima barra, quando ele entende que a exaustão da tendência está mais próxima, que não é um sinal falso, ele marca a venda para você. Ele marca uma venda exatamente nesse ponto aqui, no meio da sombra superior, tá? No 68,450. Esse é o ponto da venda. Não é a venda aqui, também não é a venda nesse topinho aqui. A venda é exatamente aqui no meio, onde está a banda. E aí ele zera no 290, que é aqui um pouco acima da média. Tá? Então ele zera um pouquinho antes da média. Essa sinalização que ele faz, tanto para compra como para venda, esse filtro que ele faz,
que é onde está toda a arte do estudo automatizado, tá? Porque você pensa, por que eu não opero a banda de Bollinger então com 3 vezes? Né? Você vai colocar a banda de Bollinger com 3 vezes no seu gráfico, você vai ter um desenho muito parecido com esse desenho aqui dessas linhas que a gente está vendo. Mas na hora que você for operar, você vai tomar muitos prejuízos porque você não tem o filtro que ele faz. Você pode ver aqui que tem vários toques na linha que não dão nenhuma operação. Tá? Então ele filtra essas operações. E quando a gente for fazer aqui o relatório da estratégia, como ele marca exatamente os preços de compra e venda aqui para você no gráfico, quando a gente fizer o relatório de backtest, o que a gente estiver vendo no relatório de backtest vai ser muito, muito próximo da realidade que foi operada. Tá? Então, por exemplo, vou deixar aqui marcar operado vendido como a gente fez. Vamos ver os parâmetros. Né? R$1, tá? Aqui não tem taxa percentual porque eu estou operando mini contrato. R$1, que é uma taxa para day trade aí de corretagem para um mini contrato. Data inicial 15/2. 15/2 a gente pode ver que esse contrato vai vencer 18/4, né, de 2012. 15/2 foi quando ele começou a ser negociado. Antes disso era o WinG12, era outro código. Tá? Então a gente não tem o histórico dele. Estou colocando o histórico só desse contrato aqui. E eu marquei aqui para fazer day trade. Deixa eu puxar para cá. Mas você não precisa marcar essa opção aqui de fazer day trade. Tá? Essa opção de fazer day trade aqui eu gosto de deixar marcada, mas para o mini contrato não faz efeito porque no gráfico de 6 minutos ele vai fazer sempre day trade. Se você pegar um gráfico mais longo, né, eu sugiro que você use de 3 e 9 minutos o gráfico intraday. Mas se você quiser fazer um gráfico mais longo, tipo 15 minutos, 30, ele já não vai sozinho fechar a operação dentro do dia. Aí você vai ter que marcar o day trade aqui mesmo para ver o relatório com o fechamento antes do final do dia. E aqui uma simulação, vamos simular aqui com R$13.500, que é o valor de um mini contrato, hoje na casa de 67 mil pontos. Tá? Então eu vou fazer aqui essa simulação, operando vendido. Vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o relatório de estratégia, onde a gente teve 7 operações nos últimos 29 dias. 7 operações, 6 acertaram, 1 errou. Tá? Então ele tem um percentual de 85% de acerto. Média de cada operação, 27 minutos. E aqui é o desempenho da aplicação, o gráfico de evolução da aplicação. Começou aqui nos 13.500, que é um mini contrato, e aí a gente foi acumulando lá lucros até chegar nos 13.615. Tá? Então, pagando aí 14, vamos descer um pouquinho aqui para todo mundo ver o final do relatório. Pagando aí R$14 de corretagem no total, certo? Ganho metéorico por operação de R$16, né? E estratégia com ganho final de R$114, ou 0,85%. Para um mini contrato, né? Lembrando que isso daqui se multiplica por 5, então você tem aí R$114 vezes 5, é o equivalente a 570 pontos, operando um mini contrato. Tá? 570 pontos líquidos, né? Já tirando a corretagem. Tá? Agora a gente vai ver a outra ponta, que é operando comprado. Então, eu operei vendido. A gente tem que somar as duas, né? Operando comprado. Então, quando eu clicar aqui no ver no gráfico, a gente vai mudar as sinalizações. Tá? É como se fossem dois estudos totalmente diferentes. Quando opera na compra, ele dá uma sinalização para comprar numa banda e vender na média. E quando opera na venda, ele manda vender na banda de cima e comprar na média. Então, você nunca vai intercalar o mesmo sinal de venda do operar comprado com o sinal de venda do operar vendido. Serão sempre diferentes as vendas e sempre diferentes as compras. Isso quer dizer que o nosso estudo aqui, o Super Index, operar comprado é totalmente diferente do operar vendido. Não é virar a mão. Tá? Então, são coisas bem distintas. Mantendo os mesmos parâmetros, eu vou clicar aqui em relatório, e a gente vai ver já 13 operações no operando comprado, 12 acertos e 1 erro. Certo? O que ele errou aqui, ele errou 0,4%, e o máximo que ele acertou 0,36%. Esse aqui é o gráfico da evolução. Começou com 13.500, terminou aí com 13.764, ele acertou 92% das operações. Né? Eu calibrei o 12.31.29.7. Vou descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, deu aqui 1,95% de ganho, 263,77.
Então, R$ 263 vezes 5, equivalente a 1.315 pontos, mais 570 da venda, 1.885 pontos essa estratégia ganharia em 34 dias de operação. Tá? Comprando e vendendo. Que é o que a gente faz na prática, né? O mini contrato a gente deixa dos dois lados. Tá? Então, ganho médio teórico por operação aqui está R$20, ou seja, 100 pontos, né? Ganho médio aqui de cada operação dessa estratégia. Essa estratégia está calibrada no 12.31.29.7. Eu pegar aqui no menu estudo, você passa o mouse em cima, é só você digitar index. Né, como é que funciona? Vai passar o mouse, vai estar aqui, você clica aqui e coloca index. Ele vai aparecer aqui já, super index. Tem também a ajuda do super index. Tá? A ajuda tem um resumo disso que eu estou falando aqui. Como operar o super index. Tá em texto aí para ajudar. E tem aqui em cima o próprio super índice. Dando um duplo clique aqui eu vou desligá-lo. Né? E dando um duplo clique de novo eu vou ligá-lo. Então, essas aqui são as configurações padrão. Ó. 10, 34, 33, 8. Tá? Se você clicar no menu estudos, vem aqui em super sinais, o super index está dentro da categoria Pro. Isso quer dizer que é um estudo disponível apenas dentro do Trader Gráfico Pro e também está disponível dentro do Trader Gráfico Pro X, que é aquele que opera com a planilha de ordens. Tá? Mas os dois planos Pro são os que têm direito ao super index. Vocês podem ver que eu estou usando aqui uma versão chamada DMA, que é uma versão profissional aqui do Trader Gráfico, tá, com cotação internacional e tudo mais, que é acima do Pro também. Então essa lá também tem o Super Sinais Pro. A versão Turbo e a versão Clássico não tem esses 6 estudos aqui, que eram 5, agora são 6. Tá? O Super Index é um estudo novo aqui dentro do Super Sinais Pro. Então eu coloquei agora a configuração padrão, que já vem com o programa, e eu vou fazer o mesmo relatório aqui de operar comprado, para vocês verem a diferença entre elas. Né? Aqui ele já deu 12 operações, não 13, 10 lucros e 2 prejuízos, então acertou 83% das vezes, certo? E deu R$ 128 de ganho, mais ou menos a metade da versão calibrada, né, desse estudo. Então 128 vezes 5, 640 pontos. Tá? A gente tinha dado lá 263, né, que dava 263 vezes 5, dava 1.315, caiu para 680, mesmo assim, né, sem calibrar, ele acerta 83% das vezes, tá, comprado. Calibrando, ele acertou 92% das vezes. Tá, então, alguém vai perguntar como que eu vou fazer para usar no começo do mini contrato, lá nos primeiros dias, certo? Se eu não estou calibrando. Você pode fazer duas formas. Você calibra o último mês da série anterior, do mini contrato anterior, e usa a mesma calibração para o começo do próximo. É legal você fazer a calibração de mês em mês, assim, tá? Ou você usa no período padrão mesmo, que é esse parâmetro padrão que vem aqui dentro, é o parâmetro que é mais utilizado, que mais dá certo nos gráficos, tá? Por isso que eu deixei ele como padrão aqui, porque é o mais genérico de todos. Ele funciona tanto para compra como para venda. Índice funciona também em dólar, funciona em opções, funciona em ações, né? Lembra que dólar, ações e opções não foram originalmente ativos desenhados para esse estudo. Esse estudo foi desenvolvido em cima do índice futuro, tá? Mas ele opera bem qualquer gráfico, tá? Até os índices futuros lá de fora, mini SP500, coisa e tal. Opera bem opção e opera bem dólar. Tudo que é alavancado ele opera bem. Para operar ações, ele vai operar bem, só que a corretagem é uma inimiga, porque a gente ganha pouco dinheiro quando a gente opera ações, porque a gente não está alavancado. Tá? Então você ganha pouco dinheiro e paga uma corretagem muito alta. Você vai comprar aí R$5.000 em ações, você paga R$10 de corretagem, é infinitamente mais caro do que você operar um mini contrato onde você paga aí R$1 de corretagem para operar R$13.000. Né? Então você paga mais de 10 vezes a mais uma corretagem quando você opera ação. Se você pagar R$5 de corretagem, você está operando 5 vezes, está pagando 5 vezes mais corretagem para operar um lote de ação do que para operar um mini contrato, tá? Então, essa aqui é a diferença quando você vai operar ações, tá? A corretagem é uma inimiga quando você opera ações, porque ele é um estudo que foi programado para ganhar
diferenças pequenas, tá? Entre banda e média, ou seja, a diferença de desvio. Não é programado para pegar diferença de tendência, de comprar num dia e ganhar 3.000 pontos depois, né? Ganhar aí 15, 20% por operação. Então, quando você opera ação, você tem que ter uma corretagem muito reduzida. Se não tiver a corretagem reduzida, você vai pagar muita corretagem. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo disso no gráfico da OGX, tá? Para a gente ver melhor. Então, faltou falar só o que é esse 8 aqui no final, esse último parâmetro. Então, eu vou recarregar aqui o estudo. Vou desligar, vou ligar de novo. Então, tem o primeiro parâmetro que é a média 10. Depois a gente tem aqui banda compra 34. Banda venda 33. E stop em barras 8. O que é esse stop em barras? Se ele deu uma compra ou uma venda e aí o gráfico foi evoluindo, não chegou na média de novo, depois de 8 barras, no gráfico aqui de 6 minutos, 6 vezes 8, 48. Então depois de 48 minutos, ele stopa a operação na abertura da próxima barra. Então ele vai contar lá 8 barras de operação, na abertura da nona barra ele encerra a operação. E a flechinha que fica aqui dentro do gráfico vai mostrar o preço da abertura dessa nona barra. Que é para você fazer o relatório de backtest lá da estratégia bem real mesmo. Tá? Então você pode colocar aqui 8, 7, 6, 5, o jeito que você achar mais legal. Então diminui aqui para 7 barras. Vamos ver o que deu de diferença no ganho. O ganho diminuiu um pouquinho. Ele diminuiu aí de 130 e poucos para 121. Tá? Continuou com 83% de acerto, mas diminuiu um pouquinho o lucro final da operação. Tá? Com de 8 para 7 barras. Mas a gente pode marcar o stop. E a última informação, antes de eu mudar para o gráfico da opção, é que existe para mini contrato, para os outros ativos não existem. Tá? Para mini contrato e contrato cheio de Ibovespa futuro, ele tem um stop interno de 1.000 pontos. Então, deu algum problema grave aí no gráfico, ele começou a cair muito forte ou subir muito forte. E aí o nosso estudinho aqui do Super Index dá um sinal contra a tendência, né? Então ele começou a cair muito forte, bateu na banda, o estudo deu uma compra. E ele continuou caindo forte porque, por exemplo, está acabando o mundo. Tá? Ele continuou caindo forte. Deu 1.000 pontos de prejuízo, ele estopa. Tá? Deu 1.000 pontos de prejuízo, ele estopa. Então, independente de todos os filtros, do stop em barras, tal, para mini contrato, deu 1.000 pontos de prejuízo, ele estopa. Ele não fica esperando dar 2.000, 3.000 pontos de prejuízo até algum dos filtros aí para zerar a posição seja ativado. Se bater 1.000 pontos, é o limite dele. Tá? Perder mais de 1.000 pontos em uma operação, ele não aceita. É uma coisa interna dele, não dá para configurar. Tá? É um algoritmo interno dele para eventuais cagadas. Às vezes acontece, uma vez a cada 10 meses, 10, 11 meses, pode ser que aconteça um negócio desse, então ele protege. Tá? 1.000 pontos em um mini contrato é o equivalente a R$200. Então ele tem essa proteção aí de limitar o prejuízo de uma operação a R$200 para mini contrato, né? Senão, se você operar mais, você tem que multiplicar isso pelo número de contratos que você está operando. Então era a última coisa. Quando a gente fala em outros ativos, por exemplo aqui numa opção, a gente já não tem mais esse stop nativo aí em reais ou pontos. Tá? Então vou mostrar agora o mesmo estudo que foi desenvolvido para índice futuro, operando opção. Por que ele funciona para operar opção? Porque as opções são alavancadas também. Né? Então, primeira coisa, ele funciona bem no intervalo de preço entre 40 centavos e R$1,50. Então, se a opção estiver abaixo de 40 centavos, você entra na loteria. Né? Porque às vezes ele marca uma compra a 6 centavos e uma venda a 7 centavos. Para ele deu um lucro gigantesco. Né? Você imagina, se você comprar uma opção a 6 centavos e vender a 7, você ganha 1 centavo. Tá? Dividir esse 1 centavo pela compra a 6. Então você está falando aí de ganhar 17%, né? 17% nesse 1 centavo. Só que se, por exemplo, ele mandou comprar a 6, você comprou a 7, ele mandou vender a 7, você vendeu a 6, você perdeu 17%. Então, abaixo de 30 centavos, essa lógica aqui do estudo fica muito mais difícil de ser operacionalizada. Tá? Então, por isso que eu sugiro, é óbvio que ele vai funcionar,
Até em 1 centavo ele vai funcionar e vai dar sinal de compra. Tá? O estudo não tem mais filtro nenhum aqui. Quando a gente sai do índice, ele já não filtra mais day trade, não filtra mais stop em reais, nem faixa de preço onde vai ter operação. Tá? Isso é uma coisa que cabe a você controlar. O que vai acontecer é quando você tem uma operação aí para baixo de 40 centavos, você está correndo o risco de não conseguir executar a ordem nos preços que o estudo está sugerindo. Essa aqui é o problema todo da lógica operacional, muito bom, uma opção muito barata. Tá? Então, se você usar ali acima de 40 centavos e abaixo de R$ 1,50, você já entra numa lógica legal. Então, vamos ver aqui um exemplo que eu peguei para vocês. Aqui a gente está vendo as compras que ele deu para Vale C44. A Vale C44 já está encerrada, né? Era uma opção de Vale que encerrava aí na metade agora de março, então já foi. Mas ela tem o histórico dela completo, que é o mês todo de operação dela completa, que dá para a gente fazer uns testes para vocês entenderem como funciona. Ele marcou uma compra aqui numa banda 76 centavos, marcou uma venda aqui na média 80. Tá? Então a gente teve aí 5,26% de ganho ou 4 centavos. É óbvio que isso daqui tem gente que gosta de zerar antes, né? Pega o sinal de compra e aí vende 2, 3 centavos para cima, joga uma ordem de venda junto já. Tem gente que vai querer operar a mercado esse negócio, vai comprar 77, vai vender a 79, né? Isso daí, quando você fizer a sua operação lá na prática, cada um opera de um jeito. Mas o estudo está fazendo essa sinalização aqui. Então, quando a gente vier aqui no relatório de estratégia, eu vou colocar aqui para marcar o Super Index parâmetros. Então aqui a corretagem eu já coloquei 0,045%, que é o emolumento aí do day trade de opção, e R$5, que é mais ou menos o que se cobra para operar opções. Tá? Então já é uma coisa menos de R$5 até o pessoal cobra para você operar opções. Tá? Então é uma coisa legal. E aqui eu peguei o período de 13/2 até 2/3 de 2012, porque depois de 2/3 ele caiu para baixo de 40 centavos. Tá? Então se a gente for olhar aqui o período todo, eu vou colocar aqui do dia 13/2, aqui 13/2, até o dia 15/3, por exemplo, que foi pouco antes do vencimento. O que vocês vão ver? Vocês vão ver que até o dia 2/3 aqui, ele estava na faixa aí de 70 centavos. No dia 5/3, depois do fim de semana, no dia 5/3, ele já caiu aí para 30 centavos. Então esse dia aqui já abriu indo lá para baixo. Tá? Então desse dia aqui para frente, eu filtrei para a gente não usar. Se a gente usar nesse período, pode acontecer duas coisas. Ou a gente ganha muita grana ou a gente perde muita grana. Tá? Então assim, a volatilidade vai aumentar muito. O seu jeito de operar também, você pode se dar muito bem ou se dar muito mal. Então aqui, ó, relatório da estratégia, operando R$13.500. Eu mantive a mesma lógica do mini contrato, para vocês entenderem qual que é a diferença em custos, né, operacionais, e qual que é a diferença em lucro também. Tá? Então aqui ele fez 20 operações. Lembra que o contrato a gente fez 13 operações, né? Entre 12 e 13 operações. Aqui ali acertou 70%, o mini contrato a gente acertava em 90 e poucos por cento. Lembrando que eu estou aqui na configuração padrão, 10.34.33.8. Tá, estou na configuração padrão, não mudei a configuração aqui, não calibrei não. Se você calibrar, pode melhorar, pode piorar. Tá? Normalmente você calibra para melhorar, né? Você pode fazer com mais operações ou com menos operações. Tá? Se você aumentar muito a largura da banda aqui, você opera menos. Se você diminuir a largura da banda, às vezes você opera mais, às vezes você opera menos, porque se você diminui muito a largura da banda, você ativa todos os filtros contra operações de prejuízo que tem no estudo. Então o que aconteceu? Começou aqui com 13.500, terminou com 18.323. Vou puxar aqui para baixo para a gente ver o resto do relatório. Então, terminou com 18.323. A gente gastou R$484 de corretagem. Né? Lembra que o mini contrato ele ganhou 200 e pouco de lucro, né? Aqui só de corretagem deu 484 e o lucro deu R$4.823, ou 35%. Tá? Eu vou fazer a operação só comprado com opção, porque eu não desenvolvo as lógicas para a gente operar vendido em opção. Tá? Eu acho que operar vendido em opção é um risco absurdamente grande, né? Então eu não sugiro que você use
nenhum estudo que eu faço, que eu desenvolvo para operar vendido em opção descoberto. Tá? Operar vendido em opção coberto é uma opção que você tem. Então, se a gente ver aqui, vamos supor que você tem aí 1000 ações da Vale, né, e você quer ficar operando aí 1 quilinho de opção coberta com as suas 1000 ações, você pode colocar aqui no gráfico para ver a venda. Então ele vinha vindo até que num lucro legal, de repente ele caiu aqui e terminou com prejuízo. Na verdade ele passou por lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. Tá? Então operar vendido não é uma boa opção nas opções, né? Até que falei a mesma coisa. Opção de opção, né? Uma boa opção não é opções, tá? Então não é legal você operar vendido em opções. Operar comprado é legal. A gente tem aqui o resumo comprado. E aqui só mais um estudo que a gente vai fazer. Eu vou mudar o parâmetro aqui para até o dia 15 de março mesmo, naquele período que estava abaixo dos 30 centavos, para vocês verem o que vai acontecer. O que eu estou dizendo que é irreal. Então, parece muito melhor. Por que parece muito melhor? Porque ele acertou menos, então de 70% caiu para 66%. Só que a gente teve 3 operações aqui, ó, que foram de 3 para 4 centavos, que deu 33%. Esses 33% não é uma operação legal. Foi uma operação de 3 para 4 centavos. Então, isso quer dizer que se você tentasse comprar a 3 centavos e não conseguisse, tentasse vender a 4 e não conseguisse, se comprasse a 4 e vendesse a 3, isso aqui era 33% para baixo. Tá? Como ele faz o cálculo aqui, como se você, simulando você conseguir fazer a operação que ele sugeriu, aqui você vai ter 232% de ganho ou 31 mil reais, partindo com 13, ganhando 31 em 29 dias de operação. Né? Começando com 10 pau, terminando com 40 pau em 29 dias de operação. Tá? Isso aqui não é real, isso aqui não deve acontecer, tá? É muito difícil isso aqui acontecer. É muito mais fácil você ter uma operação dessa sendo pela culatra e você perdendo 33%, e daqueles seus 4 mil lá, você perdendo R$1.000 ainda. Né? Esses 4 mil que a gente juntou aqui até o final do dia 2, né? Quando a gente tinha entre 10% de alta e 3% de baixa, né? A gente pode ver que o maior prejuízo aqui foi 3% de perda. Só 3, né? Até aqui que você tinha aqueles R$4.800, em 3 operações isso foi para 31 mil. Tá? Então, é forçação, tá? Não é real. Quando você for operar, você não consegue pegar esses preços, é por isso que eu sugiro que você não use. Vou fazer a mesma simulação agora com a Petrobras, né? A opção de Petrobras, o mesmo série C, do mesmo mês, no mesmo intervalo de preço, entre os 40 centavos aí e R$1,50. Então o que a gente tem aqui? Eu peguei aqui uma partezinha para a gente ver. Deixa eu pegar aqui do dia 13 do 2 até o dia 15 do 3. Então tem alguns dias aqui que a gente vai ter que tirar. Esses dias aqui, ó, teve 2 dias aqui, o dia 12 e o dia 13 de março, que a gente vai ter que tirar. Então vamos fazer o relatório para o dia até o dia 9 de março. Então a gente vê aqui que ele ganhou R$4.500, certo? A gente tem aqui 33 operações, acertou 72% das operações, fazendo day trade, certo? Sempre fazendo day trade. Maior ganho 15, maior perda 20. Aqui a gente pode ver que tem muito mais volatilidade, tem umas operações aqui que perde uma grana boa, né? Perde 20%, mesmo assim, a gente terminou com R$4.500. Ele chegou, né, a ganhar, tá aqui com 20 mil, então de 18 mil chegou a estar com 20.900, chegou a estar com R$6.000 positivo aqui, deu uma perda aí no finalzinho, e depois subiu de novo. Tá? Como depois ele caiu para baixo disso, e quando ele voltou para cima disso foi no finalzinho da semana de operação, né, dia 14 do 3, então não era nem recomendado voltar a operar. Mas se você quisesse tentar, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Aquele finalzinho de operação de semana, né, do dia 14, dia 12 e dia 13 foi quando ele estava para baixo, dia 14 e dia 15 do 3. Então ele deu um prejuízo de 10%. Tá? Nesse pedacinho aqui, deu 2 operações com lucro e uma com prejuízo. E se você for fazer exatamente aqueles 2 dias que estão em 30 centavos, que eu falei que é muito mais arriscado, você pode ganhar bastante como pode perder bastante. Nesses 2 dias você teria um lucro só nesses 2 dias de 33%. Ele fez 2 operações, acertou 2, errou uma, 4.400 só nesses 2 dias. Tá? Isso quer dizer, comprando a 20,
né, e vendendo a 24, 26. Isso quer dizer que se você for fazer o período inteiro, aí eu vou fazer do dia 13 de fevereiro até o dia 15 de março, o relatório de estratégia dá um ganho para você, bem volátil, mas dá um ganho para você de R$8.000, ou 60%. Né, partindo dos 13.500 iniciais lá, terminando com 21.477 e gastando 1.000 de corretagem, certo? Só que desses R$8.000, vocês viram que até, enquanto estava dentro do intervalo, ele também terminou com 4.500, que foi a mesma coisa que a gente terminou nas opções da Vale, tá? 4.500. E aí, no finalzinho, ele conseguiu aí ganhar um pouco mais, porque foi para baixo lá dos 40 centavos e teve ganhos expressivos, inclusive um aqui de 30%, 29%. Tá? E para encerrar a demonstração dos estudos, eu queria mostrar para vocês na ação, né, por exemplo, a OGX. Tá? As opções eu fiz com a configuração padrão. A OGX eu dei uma pequena calibrada, então usei os mesmos 10 de média, só que em vez de usar 34 e 33, né, eu usei 40, né, ou 4 vezes a banda, e 50 que eu multiplico por 10 para não ter decimal. Então dá para usar 4,1, 4,2, 4,3, seria 41, 42, 43. Então 40 para a banda de compra, 50 para a banda de venda. E estopa em 3 barras, ou seja, estopa super rapidinho. Né? Então 3 vezes 6, 18. Em 18 minutos, se não bater aí na compra ou na venda, ele estopa. Fora isso, eu fiz mais algumas modificações que são legais. Estou mostrando para vocês. Né? Para não comprar aqui na OGX, o que eu fiz? Eu deixei aqui só o emolumento, que é o que você tem que pagar de qualquer jeito, não tem como fugir, para vocês verem o quanto que ele dá de rentabilidade sem a corretagem e como isso vai caindo com a corretagem. Tá? Então, simulando os mesmos R$13.500 aqui, eu coloquei 2 ordens de stop, uma de stop gain e uma de stop loss, então travando o ganho aqui no 0,25% e travando a perda no 0,35%. Isso quer dizer que quando der 0,25% de ganho, ele vai disparar uma ordem, tá? Então, se a ordem, por exemplo, na abertura da próxima barra está acima disso, ele dispara uma ordem, pode ganhar mais. Mesma coisa o stop loss, né? Ele dispara no 0,35% de perda. Se o preço estiver abaixo, ele pode perder mais do que isso. E aqui eu vou deixar ele fazendo day trade. Quando eu clicar aqui para ver o relatório, o que eu vou ver? Vou ver 83 em 94 dias. Tá? O legal da ação é que não tem data inicial e data final. Você pode fazer com o máximo de histórico que você tiver. Tá? No caso aqui eu tenho 90 dias de histórico, 3 meses, para o gráfico de 6 minutos. Então ele fez 83 operações nos últimos 6 meses. Acertou praticamente 80% das operações. E ganhou, isso aqui é a curva de crescimento da aplicação, de R$13.500 foi até 15.000. E ganhou 11,6% ou R$1.500, terminou com 15. Tá? Pagando aí para a Bovespa de emolumento quase R$600, certo? R$600 de emolumento ganhando 1.500. Quando você pode ver aqui que operando 3 meses a gente ganhou muito menos do que operando 1 mês de opção, certo? Com a mesma quantia. É óbvio que se a sua estratégia der errado, você perde muito menos também do que você perderia com opções, tá? Tá uma faca de 2 gumes. Se você colocar, por exemplo, aqui R$5 de corretagem fixa, tá? Lembra que o nosso mini contrato era R$1 de fixo sem variável, né? Aqui a gente tem 0,025% de taxa de emolumento variável, mais R$5 de corretagem fixa. O teu ganho já cai de 11% para 5%. Então você deixa R$1.400 em custos para ganhar 690. Tá? E se você aumentar aí a corretagem para R$10, por exemplo, ele já dá prejuízo. Certo? Ele dá prejuízo, dá menos 1,35% de prejuízo. Porque R$2.200 são de corretagem e o valor todo que ele ganha não paga a corretagem. Fica faltando, ele ganhou R$2.000 aqui e não pagou a corretagem, ficou faltando 180. Certo? Essa aqui é a lógica operacional quando você está falando de corretagem. Como que a gente faz quando a gente tem que pagar a corretagem? Você tem que operar mais. Se você não conseguir alavancar, lembra que eu estou fazendo day trade ainda. Tá? Então day trade muitas vezes você consegue alavancar até 5 vezes dentro do dia. Né? Tem muita corretora que deixa você alavancar a ação 5 vezes dentro do dia, que é a mesma coisa que a gente alavanca com o mini contrato. Tá? Então vamos supor aqui, eu vou aumentar isso daqui para 60 mil, fazendo uma alavancagem de 4 vezes já praticamente.
a gente já voltou para o lucro, 8%. Não é mais 11%, tem o custo da corretagem. Então a gente ganhou 5.200, pagou 4.200 de corretagem. Tá? Com uma corretagem aí de R$10 por ordem. Tá? Se vocês pagarem menos, né? Então tem gente que paga 5, tem gente que paga 7, mas por exemplo, R$5 de fixo, de corretagem fixa, você já volta a ganhar R$10.000. Certo? Para operar R$60.000 em um papel que tem um lote padrão aí de 1.500, você está operando 40 lotes, né? Então faz a conta, né? Ó, 60.000 dividido por 1.583, que é o lote dela agora. Então a gente está operando aí 38 lotes, 35 lotes, por exemplo. Tá? Você está sempre correndo o risco, nessa forma aqui, você está correndo o risco de você não pegar um preço exatamente que você mandou a ordem na compra, nem pegar o preço exatamente na ordem na venda, porque você tem 38 lotes para serem executados. Né? É querer muito que os 38 sejam executados no mesmo preço, não vai dar. Tá? Então você vai sempre executar uma média aí, então é muito difícil você operar as ações, tá? Por esse estudo aqui, por causa da corretagem. Mas tem muita gente que pode fazer uma modificação no estudo para operar, por exemplo, um gráfico de 60 minutos em vez de 6. Estou mostrando com 6 minutos. Você pode tentar operar no gráfico de 60 minutos, com uma banda mais longa, tentando fazer operações mais compridas. É uma forma de saída para você operar nas ações. Tá? Mas originalmente a gente vai conseguir operar bem nas opções comprando, né? Só se for venda coberta, vendendo, mas nas opções comprando, e nos contratos de Bovespa futuro, tanto mini como cheio, comprando e vendendo. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá? Que eu não consegui elucidar nesse treinamento aqui sobre o Super Index, vocês podem mandar, por favor, por e-mail suporte@tradergrafico.com.br ou para o Twitter @tradergráfico. Obrigado pela presença de todos.